principal, primordial, né, é a vontade desse paciente, desse indivíduo, querer largar a dependência, né, largar aquela droga. Conscientizar que você tem um problema. No primeiro momento, é conscientizar que está sofrendo. É importante que a família haja com naturalidade, sem desespero e sem aquela atitude crítica, procurando ter uma atitude compreensiva para com o dependente. E para que o familiar possa acompanhar esse tratamento, né, do seu paciente, do seu ente querido, entendendo o que é a dependência química, que ela é uma doença. Se isso já for feito, já está ajudando a beça, né? Que frequente os grupos anônimos de familiar, o Alanon, né, para o AA, o Naranon para os narcóticos, porque o familiar vai aprender a lidar com o seu familiar adoecido, vai aprender a lidar com a dependência química e com a sua própria doença, porque ele acaba adoecendo também. Pior que a família adoece e não sabe que está doente, porque não sabe como conviver e nem sabe que isso é uma doença. Acha que isso é uma coisa normal, acha que é um desvio de comportamento moral do dependente, acha que é falta de vergonha, que é simplesmente dizer para ele ter força de vontade, que ele vai sair do problema. Segundo alguns especialistas, essas famílias doentes, elas se caracterizam por dois tipos básicos de família. Seriam as famílias cismáticas e as simbióticas. Nas famílias cismáticas, nós teríamos um afastamento entre os membros da família, onde os indivíduos não se conheceriam, não haveria o diálogo, a troca. E na família simbiótica, seria um movimento um pouco inverso, onde os papéis eles não estão bem delimitados, existindo uma confusão de papéis. E dessa forma vai haver, por parte dos indivíduos, uma insegurança e muitas vezes ele vai buscar a droga para suprir esse vazio, essa insegurança. A família tem que saber que o problema não é esse, que o problema não é moral, é um problema mesmo de doença, que traz uma dependência química, que o dependente vai precisar se tratar, sozinho não vai conseguir sair desse problema. No mundo estão os caminhos que levam à recuperação, mas como chegar a Deus? Sem reformulação, não se tem êxito em dependência química, na recuperação, no tratamento. Falando por mim, né, é o desejo honesto, sincero de parar de usar. Né? O tratamento do dependente químico ele não é feito por uma pessoa, por um terapeuta. Né? Você não pode se intitular, eu sou um profissional que trato de dependência química. Não, mas o atendimento em dependência química deverá sempre ser feito por uma equipe, multi e interdisciplinar. Não é parar de usar porque ou por causa da sua mãe, da sua esposa, né, por causa da sua namorada, mas sim pelo seu honesto desejo de parar de usar. Muitos lugares, né, e muitas clínicas que se dizem especializadas, e a grande maioria delas são clínicas psiquiátricas, elas acabam interferindo de uma forma não muito terapêutica. Ou seja, quando você troca a droga ilícita por uma droga lícita. Eu vou dizer para você, nos meus 12 anos de lida com dependência química, eu não consigo excluir essa grande entidade, essa irmandade. É rotina, é protocolo meu encaminhar o paciente, né, para os grupos de AA quando ele faz uso de bebida alcoólica, ou que o álcool seja a sua droga de eleição. E caso contrário, ele é encaminhado para os grupos de narcóticos anônimos, em que você tem as outras drogas, principalmente como carro-chefe, a cocaína e a maconha.
Muitos pacientes sentem dificuldade na sua recuperação por não encontrarem recursos para diversos aspectos de sua doença. Muitas vezes, familiares levados por preconceitos, por atitudes moralistas, não conseguem ter uma atitude de proximidade, de aceitação do problema, porque isso geralmente denuncia a própria dificuldade da família. Muitas das vezes as conversas que a gente tinha com o nosso companheiro, ele saía mais desesperado ainda. Por quê? Porque a gente pedia que ele parasse com isso, que tivesse força de vontade, que estava destruindo a família, e falava tanta coisa e cada vez piorava mais a situação. Na verdade, a gente não sabia como tratar o problema. Então é necessário que a família também se trate junto, para poder ajudar o paciente. Muitas vezes não tem essa abertura e os pais responsáveis, muitas vezes, quando percebem, já é tarde demais. Eu me lembro que quando eu usava drogas, né, e já estava no fundo de poço, né, eu recorria a vários locais, né. Eu me lembro como se fosse hoje, né, eu me socorri em portos das caixas, né. Aí, com o tempo, eu conheci o Leon Denis, e ali eu vejo que a coisa da espiritualidade, né, foi me caminhando para outros locais. Eu preciso fazer realmente um tratamento completo, né? Tratamento de desobsessão. Existem outras formas terapêuticas mais abrangentes? Onde nós poderíamos buscar essa